Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e como eu prometi, eu vou conversar com vocês hoje sobre o GIG, tá? O que é GIG? G-I-G, grande para a idade gestacional. Lembra que a gente faz o cálculo da idade gestacional a partir do seu DUM e fala assim, você está com tantas semanas de gestação ou você está com tantas... Pois é, como é que é feito esse GIG? Ou o cálculo desse GIG, ou o diagnóstico desse GIG, tá? Geralmente o seu nenê ele é classificado como GIG no momento que ele nasce, tá? O médico vai lá, porque a gente precisa fazer alguns exames que a gente faz quando ele nasce, mas também dá para fazer lá no útero, lá pelas suas 36, 37 semanas, a gente vê mais ou menos se dá para classificar ele como GIG não. Vou explicar para você o que é, quais são os fatores que te predispõe a ter um nenê com GIG e quais são as complicações, tá? Primeiro, existe uma tabela de crescimento, tá? Que a gente recebe, que é uma média das crianças que estão nascendo e ele vai me dar o comprimento, o peso e o perímetro cefálico. E vamos dizer assim, crianças de 40 semanas, 90% delas estão nascendo entre essa faixa de peso, tá? No caso de um GIG, como é que eu digo que é um GIG? Ah, e outra, gente, meninos e meninas têm valores diferentes. Geralmente os meninos são mais pesados do que as meninas, ok? Já é assim desde que nasce. Depois, quando a gente fica grande, você olha um homem assim, todo musculoso, e fala assim, aquilo ali pesa 60 quilos, você vai ver, pesa 80, é só músculo. Porque o músculo pesa muito mais do que o tecido adiposo. A mulher tem muito mais tecido adiposo no corpo dela e o homem desenvolve mais o músculo. Isso é história para outro vídeo, vamos voltar para o GIG. Tá? Então, seu nenê é grande para a idade gestacional. Por quê? Porque dentro daquela categoria ele está acima daquele peso. Hoje em dia a gente calcula que um neném é GIG se com 40 semanas de gestação ele nasceu um menino com 4,2 kg para cima e a menina com 4,1 kg para cima. Pensa bem, gente, o que é uma criança de 4 quilos? Isso é enorme, vamos dizer que já nasceu criada. É aquela criança que você pega assim e fala assim, Senhor, isso já nasceu criada, não vai caber nem roupa de um mês de vida, vai caber roupa já de número de 18 meses. Mentira, né? Vamos botar para 2 meses. Mas não vai caber de recém-nascido nem a pau, ok? Então essa criança é uma criança grande para a idade gestacional. Existem aquelas crianças maiores que nascem 4,5 kg, 4,5 kg, que a gente já chama de macrosomia, que é a criança que tem um corpo grande. Ela é uma criança, você olha assim, em compensação com uma criança da mesma idade gestacional de uma pessoa que não passou pelos problemas que eu vou falar a seguir, ela é muito grande, ela é o dobro do tamanho praticamente de uma criança. Ok? Quais são os fatores que podem predispor a criança a nascer um GIG, tá? Primeiro, se os pais são grandes, você não quer que você e seu marido seja grande, você tem um filhinho de 1,5 kg, 2 kg, 2,2 kg, né? A não ser que seja prematuro. Mas o seu filho vai ser grande. Aí vai ver se ele passou para ser GIG ou se ele é só uma criança grande. A minha primeira filha nasceu de 36 semanas com 3,740 kg. Ela era tão grande que o pezinho dela, essa partezinha, encostava aqui e o pezinho dela criou vício de posição, porque ela não tinha mais espaço dentro da barriga para se mexer. Mas eu sou grande, meu marido era grande. Então, ela nasceu grande e hoje ela é grande também, tá? Então, ela nasceu um GIG, mais de 36 semanas, pesando 3,740 kg. Se eu chegasse às 40 semanas, ela ia passar de 4,1 kg com certeza. E eu não tinha diabetes gestacional, eu não tinha problema nenhum. Ok? Outro fator, se a mãe tiver diabetes gestacional, a criança provavelmente vai ser grande. Por quê? Vamos lá para a parte fisiológica. A mulher, quando ela tem a diabetes, ela tem uma quantidade de açúcar circulante no sangue dela maior, porque a insulina não consegue quebrar uma pessoa... Ok. O importante é, tem muito açúcar no corpo dela e o açúcar, ele passa para o bebê via placenta. E aí ele entra em contato com o sangue do bebê, entra em contato com o corpo do bebê e faz com que o corpo do bebê aumente a produção de insulina, quebrando essas moléculas de glicose e fazendo com que o neném engorde, tá? E outra coisa, quando você tem um aumento da produção de insulina, você tem aumento da produção dos hormônios de crescimento e aí vai fazer com que a criança ela cresça mais rápido.
Um problema que isso gera é que tendo o aumento dos hormônios de crescimento, você também tem um aumento do tamanho dos órgãos internos da criança. O único órgão que não cresce assim tão desproporcional, entre aspas, vai ser o cérebro, que ele vai ter um desenvolvimento normal. Outro fator é quando a mãe já é obesa. Provavelmente essa criança que é filha de obeso, ela vai ter obesidade na fase adulta da vida dela. Outro ponto, se você já teve um nenê que era GIG, você pode ter na sua próxima gravidez outro GIG. A minha primeira nasceu de 36 semanas com 3,740 kg, a segunda nasceu de 36 semanas com 3,400 kg e pouco. Não chegou lá tanto, ficou 300 gramas abaixo da outra, mas também tinha tudo para caminhar para ser um GIG lá nos seus 40, 42 semanas. Outro fator, anomalias genéticas podem desenvolver e síndromes também podem desenvolver o GIG. Quando a mãe tem ganho excessivo de peso durante a gestação, ela não era obesa, mas durante a gestação ela teve um ganho de peso muito alto. Aí vem aquele negócio do açúcar, dos carboidratos livres que passam para o bebê, bababá, aumenta a quantidade de nutrientes, aumenta a quantidade de hormônios que são oferecidos para o nenê e o nenê vai e cresce mais do que deveria, ok? Complicações. Uma das grandes complicações que você vai ter no nenê de GIG, grande para a idade gestacional, é na hora do parto, porque vai ser um parto difícil. Provavelmente vai ser uma cesariana, porque você vai ter que ver o perímetro cefálico com a passagem pélvica, não vai casar o negócio, vai ser uma cabeça muito maior do que o espaço que ela vai ter para passar, e mesmo os ombros. Muitas crianças, quando elas nascem GIG, que nascem de parto normal, elas têm problema de ombros, às vezes deslocamento, fratura de clavículas, tem um monte de problema no ombro e até fraturas. Eles podem ter devido ao trabalho de parto em si. Então, provavelmente, se você tem um GIG, você tem um neném muito grande, vai ser um parto cesárea. A minha primeira foi um parto cesárea, tá? Vai ser uma da tabela do Apgar, lembra? Tem um vídeo lá atrás falando sobre Apgar. A pontuação desse neném no Apgar provavelmente vai ser baixa, porque ele vai ter passado por algum grau de asfixia durante o trabalho de parto devido a ele ser grande. E outra, quando o neném é GIG, nem todo mundo fala assim, tá bom, vamos levar você direto para cesárea. Muitas vezes você cai na mão de médicos que falam assim, vamos tentar o parto normal, e aí te leva por horas e horas de trabalho de parto, para depois te caminhar para uma cesárea. E às vezes você tem que empurrar a criança por baixo para ela poder voltar a sair por cima. E nisso ela fez algum grau de asfixia e ela teve uma pontuação no Apgar dela, volta lá no nosso vídeo de Apgar, que diz que ela sofreu algum tipo de asfixia. Ok? Outro problema, você pode ter a ingestão de mecônio pela criança. E aí isso dá uma trabalheira, porque aí é cocô que vai para o pulmão, a criança acaba indo para a unidade de neonatal, dá pneumonia, maior dor de cabeça. Então é um dos problemas. Outra coisa, a criança pode fazer hipoglicemia. Por quê? Porque durante a gestação ela tinha aquela quantidade enorme de açúcar passando pela placenta, chegando para ela, e a quantidade de insulina que o pâncreas dela estava produzindo era grande pra caramba. A partir do nascimento, ela depende do aleitamento para poder gerar esse açúcar. Então ela não tem mais aquela quantidade espontânea de açúcar chegando no corpo dela. Mas o pâncreas dela continua produzindo um montão de insulina. E aí ela faz a hipoglicemia, que é a quantidade baixa de glicose circulante no sangue. Ok? Outra coisa que pode acontecer são problemas pulmonares. Tá? Isso é muito comum de acontecer em problema de criança, tanto GIG quanto PIG, entre eles por causa do mecônio. Outro problema que pode acontecer são defeitos congênitos dos órgãos, como eu falei para vocês, os órgãos internos se desenvolvem, eles têm um crescimento maior do que o normal, tirando o cérebro. Problemas futuros na vida dessa criança. Se o seu marido for grande e você for grande, provavelmente não vai ter problema nenhum, tá? É porque vocês são grandes, vocês não esperavam ter um nenê pequeno, ok? Mas algumas crianças que têm esses outros fatores
que vem junto, acompanhados com o fato, ela pode desenvolver um quadro de diabetes, um quadro de hipoglicemia persistente, problemas pulmonares, que vai precisar de tratamento. Se forem meninas, pode ser que na gestação delas, elas tenham GIG, elas tenham filhos grandes, passem pela mesma situação que ela passou quando neném. Quando, como eu falei, provavelmente vai ser, se ela é um GIG, porque a mãe durante a gestação teve alto ganho de peso, ela vai desenvolver obesidade na idade adulta. E uma coisa que pode acontecer também é desenvolver doenças cardíacas. Ok? Esses são o porquê acontece o GIG, o que é o GIG e o que vem junto com o GIG. O que você pode fazer para prevenir, gente? Em primeiro lugar, muito cuidado com aquilo que você come durante a gestação. A gente tem um vídeo aqui falando o que eu posso comer e o que eu não posso comer durante a gestação. A gente tem um vídeo falando sobre exercícios durante a gestação, que é muito importante também. O desenvolvimento do bebê, a idade gestacional, a gente tem todas as informações que você precisa, a gente já tem aqui postada nos vídeos do YouTube. Então assiste nossos vídeos, acompanha e dá uma olhada, que vai ser bem útil para você. Explicando aqui, espero que eu tenha explicado para todo mundo que me perguntou o que é GIG, eu tenho respondido separado por mensagem, resolvi fazer esse vídeo para poder estar explicando para todo mundo, aquelas que ainda têm dúvida, o que é GIG. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos que vão vir. Nós já temos mais de 100 vídeos postados, assiste lá. Segue a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Segue a gente lá no www.enfermeiroonline.com.br. E se você já nasceu nenê, ou não sei se já nasceu, mas se você quiser, a gente tem uma ferramenta nova para fazer o cálculo da sua idade gestacional. Vai lá, dá um pulo, idadegestacional.com.br e vamos lá.